Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. O papo de hoje vai ser muito legal, a conversa vai ser muito produtiva, tenho certeza. E já eu vou apresentar o nosso convidado de hoje e tenho certeza que você vai gostar do tema que será abordado hoje no programa Saúde e Companhia. Mas antes de apresentar o convidado e entrar no tema que nós vamos abordar aqui, eu gostaria de fazer uma rápida observação sobre um tema muito importante que, lamentavelmente, a classe política de Joinville não tem dado a devida atenção. Nos últimos meses, você que me acompanha, é uma pessoa antenada, como se diz na gíria, sobre notícias, informações, sobre administração pública, você tem ouvido falar muito sobre asfaltamento de ruas, sobre aberturas de avenidas, sobre criação de binários, sobre marginal da BR-101, de asfaltamento de mais ruas. Tudo hoje se foca na questão mobilidade urbana. Legal. Cada vez mais carros, motos, vans, caminhonetes, caminhões, ônibus circulando pelas ruas da maior cidade do estado, terceira maior do sul do Brasil. Muitos não sabem disso, que Joinville é a terceira maior cidade do sul do Brasil. Curitiba, Porto Alegre e Joinville. Isso é grandioso. Cada vez mais acidentes com motos, carros, com ciclistas, cada vez mais os hospitais, PAs, cheios. A população crescendo, Joinville nos últimos 10 anos recebeu uma quantidade de migrantes muito grande. Você pode ir nos mercados de Joinville, nas empresas, e perguntar de onde você veio. Tocantins, Mato Grosso, Manaus, Amazonas, Pará, enfim, de vários estados do norte e nordeste do Brasil. Vieram para Joinville. Chegaram aqui, tiveram oportunidades, a cidade se desenvolvendo como está. Só que, por um outro lado, você não vê político, eu não vi até agora, se preocupando com o aumento do número de leitos hospitalares para Joinville. Você já ouviu algum projeto encabeçado pelo prefeito, um deputado estadual, federal ou senador, para a criação de mais um hospital? Nós precisamos de mais leitos hospitalares. Nós temos problemas aqui em Joinville, nós temos hospital público, nós temos o regional, o materno-infantil, a maternidade Darcy Vargas e o Hospital São José. O São José praticamente parou de fazer cirurgias eletivas. Só faz quando é emergência e olhe lá. Falta equipamento, mão de obra tem, mas falta equipamento, insumos para cirurgia. Tem pacientes esperando para fazer uma cirurgia para retirada de uma bolsa, aquelas bolsas que se usam há mais de 3 anos. Você sabe o que é isso? Isso é inadmissível, mas existe. Eu ouvi um comentário hoje e eu não acreditei. O prefeito disse que quer sucatear o Hospital São José para entregar para a iniciativa privada. Eu não acredito nisso. Mas como é que ele quer sucatear se ele mandou reformar a sala de cirurgia, ampliou em mais 10 leitos lá, que estão lá ociosos, as salas cirúrgicas, porque não se faz cirurgia? Será que ele está fazendo isso para entregar para a iniciativa privada? Não acredito. Mas tudo é possível. Joinville hoje tem um déficit de mais de 1.000 leitos hospitalares. A OMS diz que cada cidade com 100 mil habitantes tem que ter 1.000 leitos de hospital. Nós temos mais de 600 mil habitantes, não temos 3.000 leitos de hospitais.
Se temos 3 mil, é muito. Nós temos uma carência gigante. Quando acontece uma pandemia, como o que ocorreu com o Covid, vocês lembram? Foi paciente para Porto União, Mafra, Indaial e por aí afora. Por quê? Faltou leito em Joinville de hospitais. Então a classe política está preocupada com binário, com BR-101, com asfaltamento, com avenidas, mas saúde que é bom? Não precisa. Precisa. Joinville é grande, precisa de grandes projetos. E precisamos de mais um hospital. Acredite você ou não. Conversei com vários médicos e são unânimes. Precisamos sim. Joinville é uma grande cidade com parque empresarial gigante. E nós podemos ter um acidente numa grande empresa com feridos, e esses feridos vão para onde? Vão ter que ir para Jaraguá, que Araquari não tem hospital, Barra do Sul não tem hospital, São Francisco tem hospital, mas não tem UTI, Garuva tem hospital, lá um pronto-socorro, mas não tem UTI, Itapoá, muito menos. Tudo depende da maior cidade. Temos porto em São Francisco, porto em Itapoá, grande movimentação de pessoas, onde há riscos de grandes acidentes. Eu digo a BR-101. Lamentavelmente, a classe política virou as costas para esse tema e nós temos que cobrar. Eu estou fazendo a minha parte. Faça você a sua parte. É muito importante. Nós precisamos pensar grande como Joinville é. Senão, vamos ficar sempre sendo a quinta roda da carroça, como dizia o ex-governador Luiz Henrique da Silveira. E ele tinha uma tirada que era muito interessante. Ele dizia, por aí tu tiras. Você lembra disso? Doutor Hercílio Alexandre da Luz. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Doutor Hercílio, meu convidado de hoje, médico há mais de 40 anos em Joinville. 45 anos, Arivan. 45 anos. É um tempo considerável. Teve um baile sábado, que é o famoso baile das Esmeraldas, que é... Da SJM. Isso, que é a confraternização dos médicos que fazem tempo de serviço em anos cheios, vamos dizer. E você assim, completou 10, 45 20, anos. 10, 20, 30. Parabéns, doutor E eu Hercílio. completei 45 anos de trabalho. Doutor Hercílio, você formou-se pela Universidade Federal de Santa Catarina, você trabalhou no Hospital São José. Você, como nefrologista, como um dos incentivadores, um dos que mais lutou para que a Fundação ProRim acontecesse, e ela aconteceu, e hoje é destaque nacional e internacional na área de transplante renal, na área de diálise, de atendimento a pessoas que sofrem problemas renais, que são vítimas de doenças renais. Joinville hoje, em termos de saúde pública, doutor Hercílio, carece de mais investimento? Arivan, tem uma história interessante para contar. Eu, em 81, quando eu voltei para Joinville, né, para trabalhar, porque eu sou filho daqui, eles tinham um projeto, e já estava em construção, que era o Hospital Regional. E a grande maioria das pessoas, médicos até, não acreditavam e não achavam que Joinville precisava do Hospital Regional. Então, esse Hospital Regional, que foi inaugurado em 84 pelo AMIN, foi começado no governo Jorge Bornaus e foi inaugurado pelo governo AMIN em 84. No primeiro dia que ele começou a funcionar, nós, da hemodiálise, já estávamos lá dentro do hospital fazendo hemodiálise. Inclusive, o deputado hoje, o senador AMIN foi lá visitar a unidade de diálise que estava funcionando. Esse hospital, Arivan, ele demorou mais ou menos uns 20 anos para que ele começasse a funcionar plenamente. Ele nunca foi um hospital que teve todas as suas alas ocupadas e montadas. Ele nunca, por exemplo, a pediatria começou no Hospital Regional.
tinha uma unidade de pediatria. A hora que o hospital infantil abriu, a pediatria foi transferida para o hospital infantil. Mesma coisa o São José. Então, nas minhas contas e nos meus cálculos, o número de leitos de hospital em Santa Catarina, ele tem essa defasagem que tu falou, mas ele tem esse problema de ocupação e a gente faz puxadinho, né? A gente não faz uma... Quer dizer, o Hospital São José, ele funciona através de puxadinhos. Ele vai fazendo isso, vai arrumando aquilo, agora arrumaram a oncologia, mas tem a parte velha do hospital, que antigamente se chamava Ala C, que foi fechada e nunca mais foi aberto. Então, eu tenho a quase certeza que o número de leitos, se aumentou em Joinville de 84 para cá, foi muito pouco, a não ser com a abertura do hospital infantil. O hospital infantil é uma OS, quer dizer, ele foi aberto só em função disso. O município, ele foi inaugurado, ele não foi... o Estado não queria bancar, o município não queria bancar, e foi feito o contrato com uma OS, né, que é de Curitiba, e esse hospital começou a funcionar e funciona muito bem. O hospital infantil hoje é um exemplo de administração, de cuidado, porque ele, pelo menos ele aliviou os leitos que ocupavam em outros hospitais que era de pediatria. O Hospital São José fez um andar de internação, no quarto andar do São José, onde era a pediatria, ele aumentou o número de leitos. Mas é assim, o pronto-socorro, se tu entrar no pronto-socorro e tu não conhecer o hospital, tu se perde. Eu hoje, que já não frequento tanto os hospitais, principalmente o São José, eu me perco lá dentro. Aquele pronto-socorro lá é uma enjambração assim de... Foi inaugurado agora, como eu digo, eles vão reformando. Foi feita uma unidade de transplante renal, foi feita uma UTI nova, grande, mas é tudo à base de puxadinho. Não existe um projeto, antigamente existia um projeto para na parte velha do hospital se construir um outro prédio como tem na frente do hospital, que é um prédio mais moderno. Isso. Foi no tempo do Bender, né? No governo Costa Silva foi inaugurado esse hospital. Mas depois disso, esse projeto foi engavetado e nunca mais foi feito nada. Você acha, desculpe interrompendo, doutor Ercílio, que está na hora de pensar num hospital? Eles falam muito no hospital na Zona Sul, né? E agora vai ter um complexo industrial lá, vão criar uma área industrial. Você vai levar uma área industrial para uma região como a Zona Sul, que já é amplamente habitada, você vai aumentar a população. E você não vai ter um hospital, vai ter um PA. PA é uma coisa e o hospital é diferente, né? Há uma diferença, né? Uma época houve uma ideia, inclusive de médicos e tal, de transferir esse hospital, o terreno, né, do Hospital São José, em troca de um hospital novo na Zona Sul. Né? Ele daria o terreno do Hospital São José, que é um terreno muito nobre, valorizado. Grande, né? Trocaria por um hospital na Zona Sul. Essa ideia também eu nunca mais ouvi falar e essa ideia morreu. Quer dizer, não se fala mais de hospital da Zona Sul. Eles falam muito em PA, em pronto-socorro, em unidade de atendimento básico, montar posto de saúde e tal, mas o que eles chamam a atenção terciária, que é os hospitais, não evoluiu. E Joinville realmente é a terceira cidade maior do sul do Brasil. E nós temos que pensar grande, eu falo isso, eu nasci aqui, eu conheci o São José quando começou, eu lembro de uma colocação que fez o doutor Djalma aqui nesse programa, e você conhece o Djalma? O Djalma está há 50 anos em Joinville, Joinville não tinha UTI, o Hospital São José, eles ficavam com como é o nome daquele? O ambu, né? No lado do paciente, ventilando um paciente quando esse passava por uma cirurgia neurológica. Aí ficava 6 horas um médico do lado do paciente, depois vinha outro, trocava. A UTI era essa. Houve uma evolução natural, mas o hospital em si, ele parou no tempo em termos de desenvolvido, ou seja, se desenvolver ele, né, doutor Ercílio? Nós, Joinville merece uma coisa...
É um hospital Merecia um hospital padrão. padrão. Apesar da gente ter 2 hospitais, na minha opinião, em Joinville, que são de alto padrão. Que é o Ah, hospital- Unimed e o Hospital Dona Helena. Unimed e Mas Dona Helena. é um hospital para quem tem plano. Para quem tem plano, para quem tem convênio. Pra quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro. Ele não atende SUS. SUS. Ele não atende SUS. Nós precisamos realmente, a fila de cirurgia. Eu tenho um exemplo na minha família. Eu tinha um cunhado, acabou falecendo há 2 meses atrás. Eu tive um cunhado que ficou 3 anos A minha sondado. irmã está 3 anos e meio esperando para tirar a bolsa de colostomia. O doutor meu Ercílio. cunhado ficou 3 anos com sonda vesical. E sabe onde ele conseguiu operar? Em Guaramirim. 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 Foi onde ele arranjou vaga. Tem um médico que vem de Jaraguá, um urologista, operar em Guaramirim, acho que 2 vezes por semana. Foi lá que ele conseguiu ser encaixado. Nem eu, sendo médico, quer dizer, eu consegui encaixar ele em qualquer grupo. Porque hoje existe uma lista que é controlada Interminável pelo Estado. pelo Ministério Público, inclusive, e o cidadão não pode furar essa lista. Então, quer dizer, mas não tem vaga para operar todo mundo. Agora, doutor Ercílio, essa coisa do Ministério Público interferir, sabe, não é por aí o caminho. O Ministério Público tem que fazer a parte dele, cobrar do Poder Executivo a execução de metas dentro de determinadas áreas. Saúde, educação, segurança, infraestrutura. Existe uma fila, a fila de cirurgias nos municípios, quem comanda é o Estado. Só que você não sabe em que lugar você está. Sim, exatamente. Pois é isso. O Ministério Público, eu quero saber, por exemplo, tu tem alguém na tua família, em que lugar que a minha mãe está lá na lista? Aí você não tem acesso a essa lista. Então quem é que acessa? O Ministério Público acessa? Mas então o Ministério Público tem o dever de mostrar para a população aonde está essa fila, aonde está o paciente lá na fila. Mas não se vê, doutor Ercílio. O caso muito frequente foi, o caso muito comentado, né, foi o exemplo do Fausto Silva, do Faustão. Do Faustão. O Faustão, existem, os transplantes não são feitos por ordem de chegada. Numérica. Numérica. Ele, na verdade, não é, ele é uma lista, onde tem vários pacientes lá, né? E o doente faz o transplante conforme, não é a data da entrada dele na lista, é o exame de compatibilidade. O Faustão teve sorte, que em São Paulo, naquele dia que ele fez o transplante, tinham 7 transplantes. Foram feitos 7 transplantes. No mesmo dia? No mesmo dia, em vários hospitais. E o dele foi um cara que não aceitou fazer o transplante. E ele entrou em 7º lugar, porque era o nome dele que estava em 7º lugar. O próximo, se não fosse aquele dia, seria outro dia. Mas as pessoas não entendem que não é por data de entrada, é por data de uma compatibilidade. listagem de compatibilidade. Cirurgia, tem cirurgias, da mesma forma que tem cirurgias de urgência, tem cirurgias que podem ser adiadas. Mas é inadmissível uma pessoa ficar 3 anos com uma sonda vesical e não conseguir operar. Quer dizer, ficar grudado naquela sonda, calcifica, dá problema de uretra. É igual bolsa de colostomia, doutor. Exatamente. 3 anos, a pessoa perde o convívio social. Ela fica com vergonha de sair de casa. E daqui a pouco vão dizer que não tem mais jeito, porque passou muito tempo. Exatamente. Já vi várias vezes. Eu já vezes ouvi isso. também. Eu, inclusive, Já vi perdi várias uma vezes. irmã também que fazia hemodiálise pela demora no chamado da cirurgia para retirar um rim que estava tomado por tumores. Sim. A demora acabou levando ela também dessa vida. Sim. O que é triste, realidade. E a classe política está preocupada com binário, acesso da BR-101, asfalto e por aí vai. Até quando? O nosso transplante se faz de madrugada. Os nossos transplantes de rim. É a hora que tem vaga no Hospital São José para fazer cirurgia. É de madrugada. De madrugada. Começa meia-noite, 1, 2 horas da manhã. E por aí vai. Doutor Ercílio, nós vamos ao intervalo comercial. Nós estamos conversando hoje com o doutor Ercílio Alexandre da Luz, médico nefrologista. Depois do intervalo, vamos falar sobre Itu.
Itu. Você sabe o que é Itu? Ou Itu? Não é Itu, a cidade de tudo que é grande. Doutor Ercílio, você sabe o que é Itu, né, doutor Ercílio? É infecção do trato urinário. É a sigla, né? Itu. ITU. Vamos falar sobre isso. A gente chama de ITU. ITU, né? Isso é mais um jargão médico, né, doutor Ercílio? Nós vamos falar sobre esse tema, porque o que eu tenho ouvido, e foi sugestionado aqui para o programa, falar sobre esse tema, de mulheres com infecção urinária, uma grandeza em Joinville. Muitas. Amigos meus, a minha mulher teve uma infecção, aí pegou de novo, aí, coitada, quando vai fazer xixi, parece que está saindo brasa pela vagina, um negócio terrível. O que fazer? Como tratar? Por que a alta incidência de infecção do trato urinário? Lembrando sempre que nós estamos aqui com o apoio do Laboratório de Análises Clínicas Jimenez, sempre perto de você. Análises clínicas é muito importante. O Laboratório Jimenez é um laboratório com profissionais da mais alta competência e equipamentos ultramodernos para resultados confiáveis em vários tipos de exames. Em nome também da São Marcos Pneumonologia. Se você ronca, tem apneia, se você tem esses dois sintomas, ou seja, distúrbios, procure ajuda. Clínica São Marcos Pneumonologia. É uma clínica muito bem referenciada, é a primeira clínica que tem um laboratório do sono, para você viver melhor. Dormir bem é sinônimo, né, de vida longa e saudável. Em nome também da Oceano, destrua as ondas, não as praias. Oceano Surf Wear, moda praia. E também do Clube Social Saúde. Se você quer um clube de vantagens para você, para sua família, com mensalidades a partir de apenas R$10 por mês, com acesso a laboratórios, exames, consultas e uma série de vantagens, Clube Social Saúde. Procure se informar. Eu indico, Clube Social Saúde. Vamos ao intervalinho rápido e o programa Saúde e Companhia volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando aqui nos estúdios da TV da Cidade com o Dr. Ercílio Alexandre da Luz, médico nefrologista. Nefrologista vem da palavra nefro, que quer dizer rim. É isso? Quem rim por último, rim melhor. Essa frase é frase célebre do doutor Amaro Joaquim Alves, que você conhece muito bem, né, Kiko? Saudades. Saudades do grande flamenguista, grande cirurgião urologista, hoje está vivendo em Florianópolis. É uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande pela forma como ele leva a vida, né, doutor Ercílio? Um grande profissional. Doutor Ercílio, esse mal, infecção do trato urinário, que é um mal, né, podemos dizer assim, né, o ITU, mais conhecido como infecção urinária. Por que eu tenho ouvido nesses últimos meses aí, muitas pessoas com esse problema? Sempre foi assim, doutor Ercílio? Ou isso tem muito a ver, de repente, depois que eu peguei a Covid, eu tive infecção urinária. Tem relação Covid com a infecção urinária, doutor Ercílio? Não tem? Não. A não ser que o Covid baixa a imunidade, né? A gente sabe disso. Mas os casos sempre existiram, né? E aí, Arivan, eu gostaria de fazer um parágrafo dizendo o seguinte: a ITU, a gente chama, é a infecção de todo o trato urinário. Certo. Em cima tem o rim, então é pielonefrite. Certo. Seja aguda ou seja crônica, né? Existe pielonefrite aguda crônica, existe pielonefrite crônica. E quando a infecção é embaixo, que é a famosa cistite, que é essa que dá mais sintomas, tipo ardência urinária, que tu tem vontade de sair correndo ou evita de ir no banheiro para não sentir aquela sensação de urgência, né? Essas infecções, as cistites são infecções, como eu disse, da bexiga, muito relacionada com os hábitos de higiene, muito relacionados com
o uso de calcinhas que não sejam de algodão, com esses tecidos tipo nylon e tal. As mulheres que têm muita infecção, eu aconselho a usar calcinha de algodão. O sintético? O sintético provoca infecção urinária. É algodão mesmo, né? Essa cistite, ela tem relação com o ato sexual. O ato sexual. As pessoas, o trauma sexual, ele tem que ser levado em consideração, principalmente a higiene pós o coito, né? A relação sexual. A relação sexual. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado. E o principal as pessoas cuidarem quando forem, por exemplo, evacuar. O grande segredo dessas pessoas que têm infecções de repetição é que elas devem tomar banho, né? Elas devem tomar banho de assento e lavar bem a região perianal, que a gente chama, para não ter a entrada, porque a grande causa de cistite, que é essa infecção baixa, é causada por uma bactéria que se chama Escherichia coli, que vive no intestino da gente. Então, essa bactéria é que ela penetra através do trauma, principalmente o trauma sexual, ou se contamina com as fezes, ela entra na bexiga, causando infecção urinária ou cistite de repetição. Doutor Ercílio, só interrompendo, não interrompendo, mas fazendo um adendo no que o senhor está falando, esses dias eu conversei com uma senhora que estava com sintomas de infecção urinária. Ela foi num posto de saúde, o médico olhou para ela e disse, ela falou, doutor, eu tenho dificuldade de urinar, estou com dor aqui no baixo ventre e tal. Ele receitou um antibiótico, deu para ela e mandou ela tomar. É correto isso, doutor Ercílio? O médico, com uma simples anamnese, ele pode saber que é uma infecção urinária e dar um antibiótico sem fazer exame? Ele pode supor com quase grande certeza. Porque dor baixo ventre, ardência para urinar, é muito difícil não ser infecção urinária. Mas o importante não é só dar o remédio, porque tu não sabe qual é a bactéria que está causando a cistite. Aí é que então tu tem que fazer, no mínimo, um exame de urina para confirmar e fazer uma cultura de urina que vai te dar o tipo de germe que é e o antibiótico que é sensível. Antes de dar o medicamento? Antes de dar o medicamento. Primeiro faz o exame? Primeiro faz o exame. Tu até pode, algumas vezes, fazer isso, se a pessoa estiver muito sintomática, tu pode dar o antibiótico, mas diz, olha, eu vou lhe dar, a senhora vai começar a tomar esse antibiótico amanhã de manhã, mas antes de começar a tomar, a senhora colhe pode ser colhida em casa, com higiene, ou passar no laboratório, pegar o frasquinho. A senhora colha uma amostra de urina e comece logo em seguida a tomar o antibiótico. Primeiro faz o exame. Primeiro faz o material. Exame. Porque o número de infecções, o tipo de germe de infecção urinária, 80% é Escherichia coli. 80%? Mas tem 20% que são bactérias extremamente difíceis de tratar. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu usava muito Bactrim. Todo mundo usava Bactrim, famosa. Para infecção urinária, né? A sulfatiazida, a sulfa com trimetropim. E com o tempo, esse germe, a Escherichia foi se tornando resistente. Ou seja, te dava o remédio, ela ficava mais forte. Ela ficava mais forte e não curava a infecção urinária. Que coisa, não? E a gente foi tendo que mudar progressivamente os antibióticos que usava. Né? Chega um ponto, às vezes, que eu recebo o exame de urina e eu vejo lá que tem um outro tipo de bactéria e às vezes tu tem que usar até injetável, porque os remédios que normalmente tu usa, hoje a gente usa muito ciprofloxacina, né, o Floxacin, Norfloxacin, e esses antibióticos, algumas culturas já estão começando a vir resistentes. Nossa. Então tu tem que mudar o antibiótico. Agora, esse é um caso talvez mais simples de tratar. Com essas medidas também de higiene também minorizam isso. Às vezes tu tem que usar por mais tempo, não é um antibiótico, é um quimioterápico,
que a gente usa. Quimioterápico? É, um quimioterápico mas não é de quimioterapia, Sim. não. É um remédio que tu usa por 3 meses, tu usa uma vez por dia, para não deixar acontecer infecções. Isso em mulheres que têm repetição de mulheres que têm cistite de repetição. de repetição. Agora, o grande problema nosso, o grande perigo nosso é tratar a pielonefrite, que é a infecção no rim. Doutor Ercílio, nós temos uma foto que eu achei muito interessante, até vou pedir para o José colocar na telinha, para as pessoas entenderem um pouquinho. Olha, eu achei fantástica essa foto. Tanto é que coloquei para o senhor explicar. Você falou a parte de cima lá, Isso. nós temos o rim. O rim. Os rins, né? Os dois, Temos dois, né? Direito, que é mais baixo, e esquerdo, que é um pouquinho mais E depois temos o alto. ureter. Canalzinho que leva a urina até a bexiga. Depois temos a bexiga, E a uretra. a uretra. A uretra que é o local da saída da urina. Essa foto dessa moça mostrando dor na região pélvica. Toda infecção urinária dá dor na região pélvica? Não. Ah, não? Não. Por exemplo, essas pessoas que têm infecção de repetição, elas têm que fazer exame de urina periodicamente. Aham. Periodicamente, eu tenho algumas pacientes assim, que elas me trazem exame de urina de 3 em 3 meses. Trimestral. Trimestral, para prevenir. Agora, quando a infecção é lá em cima no rim, que a gente chama pielonefrite, né, a pielonefrite aguda principalmente, é uma infecção muito mais severa. Mais severa? Mais severa. E daí essa dá uma dor tipo dor lombar, dá uma dor nas costas, que a gente diz, minha coluna está doendo e tal. Às vezes não é coluna não, às vezes é uma infecção que está começando. Ou seja, a dor irradia como se fosse uma dor E lombar. a grande diferença é que ela dá febre alta. Febre alta. Febre, né? E quando a gente toca nas costas, tem o sinal de Giordano, que a gente chama. Dá um batidinho. Dá uma batidinha nas costas, a pessoa pula, porque ela não aguenta de dor. E a infecção crônica é uma infecção causada por infecções de pielonefrite agudas de repetição. Ou, a causa mais comum disso é cálculo renal. O rim que tem cálculo renal, ele tem uma facilidade de fazer essa destruição do parênquima renal, porque ele deixa, cada pielonefrite que tu tem, ele deixa uma cicatriz no teu rim. Então, com o tempo, esse teu rim vai tendo tanta cicatriz que ele vai perdendo a função renal. E daí chega na fase de pielonefrite crônica, que é aquela fase que é uma das causas, graças a Deus não é uma causa tão frequente assim, em torno de 5%, mas é uma causa que pode levar à perda da função renal. Doutor Ercílio, muitas vezes, nesses rins que tem pedra, a gente tem que tirar o rim. Retirar o rim? E tem uma doença que se chama cálculo coraliforme, que é um cálculo que ele preenche todo o cálice do rim, ali é o local onde coleta a urina e tal. E a gente não consegue tirar esse cálculo todo. A gente tem que fazer uma nefrectomia. Retirada total. Retirada total do rim, só deixando... Outras vezes existe cirurgia, né? Até retirada do rim e fazer uma cirurgia de bancada. Eles tiram através de bisturi, vão tirando e limpam o que foi possível. E depois recolocam o rim na pessoa. Fazem um reimplante. Fazem um reimplante como se fosse um transplante de rim, mas é o rim dele. O próprio rim da pessoa. É o próprio rim dele. Mas tem situações graves, situações dramáticas, situações que a pessoa entra em, que a gente chama de septicemia, que é a infecção generalizada, que começa nesse rim doente. Doutor Ercílio, a infecção urinária, ela pode levar à morte de uma pessoa? Ela pode levar à morte, nesses casos que eu citei. Da infecção... Da infecção alta. Alta. Ela começa embaixo e vai migrando. Ela migra, ela sobe. Por que ela é tão grave que pode levar à morte, doutor Ercílio? Porque ela provoca esse quadro que eu te falei, que é um quadro de septicemia, de infecção generalizada. Pode pegar todo o corpo? A infecção não fica só no rim. Ela não fica... E ela vai por via hematogênica, quer dizer, por via sanguínea, ela vai para outros pulmão e vai por aí afora. Exatamente. Contamina todos esses órgãos, fígado, pulmão, e dá o que a gente chama de falência de múltiplos órgãos. E daí, acontecendo isso, não tem volta. Acontecendo isso,
quer dizer, é muito difícil, né? Tem que tirar esse rim de urgência, né? E tem as doenças genéticas, por exemplo, tu citou há pouco o rim policístico, que é o rim grande que vai formando as vesículas e tal, e vai crescendo, vai tomando proporções gigantes, que a pessoa fica até com volume abdominal. Como se estivesse grávida uma mulher. A gente consegue palpar o rim e tal. Esses cistos, eles provocam também infecção urinária, porque eles não são normais na pessoa, e são múltiplos cistos. É o rim, que a gente chama rim policístico. Eles se multiplicam. Eles se multiplicam, a partir daí vai para o sangue, a hora que for para o sangue é o que a gente caracteriza uma septicemia. Doutor Ercílio, Mas cura também, pode curar com antibiótico, sim, mas são antibióticos potentes. Daí tu não pode tomar um comprimido bioral, não. Aí tu tem que entrar como a gente fala na gíria médica, com chumbo grosso. Chumbo grosso. A infecção urinária é mais comum em adultos, pode acontecer em crianças, adolescentes também. A mesma bactéria Escherichia coli, que causa a infecção numa mulher de 25, pode ocasionar numa menina de 10 anos, por exemplo? Pode, principalmente cistite. As pessoas, às vezes, têm infecção urinária por defeito do implante, nós mostramos naquela foto, por defeito do implante do ureter na bexiga, um defeito congênito, né? O ureter não se implanta, ele tem uma válvula e ele não, essa válvula às vezes não existe, ou é muito grande, o orifício e tal, e a bactéria sobe da bexiga para lá para cima. Mas ela pode provocar infecção urinária, sim, por alterações genéticas. Quando a mãe se você é uma filha, por exemplo, uma menina, a menina vai ao banheiro, é importante a mãe orientá-la de como ela fazer a higiene após fazer o cocô dela, que ela tem que fazer de forma correta para que não venha a ser vítima de uma infecção urinária. Isso é muito. O que nós estamos falando aqui é uma coisa que tem que ser dita. Isso é um conselho e um cuidado que a mãe deve ter. É assim, Arivan, menina tem mais propensão a ter infecção urinária. Menina. Se ela tem 1, 2 infecções urinárias, trata e vê como vai. Agora, se passar da 3ª infecção urinária, ela tem que fazer uma exploração radiológica, né? E o menino, se tiver uma infecção urinária, ele já tem que ver por quê. Porque a uretra, né, que é a uretra do menino, é uma uretra grande, já não é, mas é uma uretra que dá uma certa proteção, a uretra menor. E a menina não, a menina o contato é direto, né? Ele entra na bexiga facilmente. Você pode ver, coloca de novo a foto ali para nós, por favor, repete, só para a gente mostrar. Olha como é pequenininha a uretra da mulher. O do homem é 4 vezes maior. É maior. Então, às vezes não chega, depende, né? O tamanho é muito variável, mas o menino tem uma uretra bem maior que a menina. Então você vê que para a bactéria entrar ali e migrar para o rim, 2 canudos, como se na gíria, né? E olha lá, os ureteres descendo e eles se implantam na bexiga. Ali tá vendo ali, tem um canal azulzinho ali, ele implanta na bexiga e às vezes esse implante não é o correto, né? Na hora de tu fazer força na bexiga para urinar, em vez de ela só sair pela uretra, ela retorna para cima. Faz regurgita. E contamina o rim lá em cima. Zé, então é importante falar sobre isso, doutor Ercílio. A mamãe, a vovó, que tem uma neta de 10, 12 anos de idade, orientá-la sobre essa questão da higiene na hora de ir no banheiro. A higiene... Ela ou seja, a boa orientação é uma forma de se prevenir até uma infecção urinária? Sim. Um dia desse eu vi por coincidência, um pastor na televisão. Ele é muito gozado. Pastor Cláudio. Cláudio Duarte. Isso. E ele explicando que a gente, por exemplo, pega alguma coisa, alguma sujeira no chão e tal, vai lá e lava a mão. Isso. Né? E a região mais contaminada, que é depois de tu evacuar, a gente não lava. Que é o ânus. O correto é você usar o bidê. Bidê. Usar bidê. Mas esse hábito hoje em dia não tem mais, né, doutor Ercílio? Hoje tem papel higiênico com perfume, que muita gente usa. Pois é, mas o ideal é tu realmente fazer higiene com banho. Com banho. Dessa região. Mulher usar papel higiênico perfumado, nem pensar, né? Não.
E o nylon também, ele também é um tecido das calcinhas, ele é um tecido muito irritante. Irritante, que pode levar, inclusive... E pode levar à infecção. Muito bem, nós temos um intervalo comercial, o tempo passa quando o papo é tranquilo, papo bem explicativo. Nossa conversa hoje é com o Dr. Hercílio Alexandre da Luz, médico nefrologista. E o tema é infecção do trato urinário. E como tem pessoas que sofrem com esse problema. Eu conheço várias. Então, quando a pessoa é bem orientada, quando a pessoa segue a orientação do profissional de saúde, que diz, você tem que fazer isso e não fazer aquilo, procure fazer isso. Porque não adianta tomar o remédio e fazer errado. Tem uma música, eu sempre repito aqui no programa, doutor Hercílio, que desde menino eu sempre lembro dessa música. Tem um trecho que diz assim: não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não sei se você lembra dessa música. E assim, né? Não adianta você ir no médico, o médico diz, você tem que fazer isso. Está aqui o remedinho. Aí você toma o remédio, mas não faz o que tem que fazer. Aí não dá resultado. Então, muito bem, lembrando que nós estamos aqui sempre com o apoio do Clube Social Saúde. O Clube Social Saúde é um clube de vantagens para você e para a sua família. Atendimento em várias especialidades, com clínicas, com profissionais na área da saúde que ficam à sua disposição com valores que você nem acredita. Mas eu recomendo. Clube Social Saúde. Está na telinha, aí você pode ligar, se informar, vale a pena. Clube Social Saúde. Em nome também da São Marcos Pneumonologia, ronco, apneia tem cura. Desde que você procure uma orientação médica adequada. Clínica São Marcos Pneumonologia. Se informe, vale a pena. Em nome também do Laboratório de Análises Clínicas Jimenez, sempre perto de você. Análises clínicas é muito importante, como falou o doutor Hercílio, fazer exame de urina, se tiver com uma infecção urinária, se tiver, vai saber qual é a bactéria, o médico vai dar um remedinho, vai tratar e vai melhorar. Laboratório Jimenez. E também em nome da Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Oceano, moda praia. Nós vamos ao intervalinho rápido, VaptVupt, nós voltamos em instantes para levar adiante a conversa com o nosso convidado de hoje, Dr. Hercílio Alexandre da Luz. Tanto só, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com o Hercílio Alexandre da Luz, médico nefrologista. Doutor Hercílio, é mais fácil tratar infecção urinária em homens do que em mulheres? É mais fácil. É mais fácil? É mais fácil porque o homem, quando tem uma infecção urinária, ele fica muito preocupado. É mesmo, é? É. A mulher que quer ficar curada, qual é o nosso grande objetivo? O meu grande objetivo, quando eu trato uma infecção urinária de repetição, é deixar essa pessoa o maior tempo possível sem ter infecção urinária. Com certeza. Por quê? Por causa das cicatrizes que ela provoca, cada infecção provoca no rim. Então alguns usam, outros não, é um assunto muito controverso e tal, mas eu uso, a minha experiência pessoal, já posso falar isso, né? São 45 anos de medicina. Não é pouco tempo. Eu uso esses quimioterápicos que eu falei, né? Para manter ela sem infecção urinária. E às vezes eu acho uma grande vitória deixar uma mulher que tinha infecções urinárias de repetição, deixar, por exemplo, ela 1 ano sem ter nada. É uma alegria, a pessoa fica... É uma alegria, para elas também é uma alegria. Acredito, doutor. Mas e as mulheres, em compensação, as mulheres são muito mais disciplinadas em relação a fazer exames de urina e levar para o médico ver. Ou, né, hoje é tão fácil tu passar um WhatsApp. Sim. Deu isso. Tira uma foto do resultado, manda para o médico. Manda para o médico e tal, deu isso e tal, tem infecção, não tem, eu preciso ir no consultório ou não. Uhum. Quer dizer, a maioria das vezes a gente resolve hoje com essa facilidade que tem. Mas o homem é muito medroso. O homem, quando tem uma infecção urinária, ele fica... E geralmente é por cálculo renal. Né? Cálculo renal. Geralmente é por cálculo renal. E eles ficam muito preocupados quando tem infecção urinária. Cistite, então, acham que tem alguma doença
grave, venérea, alguma doença desse tipo assim. A Escherichia coli, que causa a infecção urinária na mulher, ela pode ser transmitida para o homem? Pode. Se a mulher tem, o homem tem relação sem camisinha, ele pode contrair. É mais difícil. É mais difícil, mas há essa possibilidade? É mais difícil. A causa mais comum é a infecção nessa região que eu falei, perianal. Na região perianal, no caso da mulher. Na mulher. A mulher não toma banho depois de evacuar, sabe? Não tem a higiene perfeita e tal. Então ela ela pega, vamos dizer assim, termos médicos, leigos, ela pega isso na relação sexual. Ah, mas aí uma mulher diz assim para a amiga, não, mas eu fiz um banho com água quente e vinagre e melhorou. É correto isso, doutor? Não, existem infecções, por exemplo, candidíase, né, que é uma doença que dá muitos sintomas, principalmente coceira. Na região vaginal, né? Isso, às vezes, é bom. Banho com vinagre ou banho com bicarbonato, ele alivia essa sensação de cistite. Mas o que resolve mesmo é o antibiótico. Não tem outra alternativa? Não, sabe, passa em 24 horas, tu já não tem mais aquela urgência urinária, aquela ardência para urinar, que é a sensação horrível, né? Quando a uretra inflama, quando a bexiga está inflamada, se não tratar com antibiótico e corretamente, né, pelo menos tem gente que trata a cistite em 5 dias, mais ou menos, a gente trata bem. Agora, quando a infecção renal grave, a gente tem que tratar às vezes até com antibiótico injetável por 10 dias. Quantas infecções urinárias é normal uma mulher ter? Por ano? Por ano. Normal. Olha, existe aquela estatística em criança, né, dizendo que a partir da terceira infecção tu deve ser investigada. A partir da terceira? Da terceira. E a mulher ter uma infecção a cada ano, por exemplo, não é nada anormal. Ela pode ter uma cistite uma vez por ano, mas se a cistite de repetição, que eu digo, cistite de 3 meses, de 6 meses, até de menos de 6 meses, devem ser investigadas, né? Porque tem esse problema. E hoje é mais fácil com ultrassom, tu consegue ver melhor, apesar de a gente ter um exame que se chama urografia excretora, que hoje se usa cada vez menos, mas eu gosto muito do exame, e gosto muito também da pielonefrite, que a gente coloca um catéter pela uretra e vai lá ver a bexiga lá dentro, né? Mas são exames mais difíceis de fazer. Então, o ultrassom como forma de escanear, de uma maneira geral, tu olhar como está a bexiga, como está o teu ureter, porque uma simples obstrução, por exemplo, não falei de obstrução, mas tem os ureteres, quando eles descem, ele pode ter estreitamentos. E isso, o estreitamento, ele é a montante, ele começa a dilatar o ureter. Isso a gente vê facilmente no ultrassom. Então, na pielonefrite também tem sinais que aparecem no ultrassom, que a pessoa tem pielonefrite e tal. Então, o ultrassom hoje é um exame, vamos dizer assim, não é um exame ouro, mas é um exame de eleição, porque é o exame mais fácil de fazer. E com bom resultado. E com bom resultado, nos dá uma ideia perfeita do que está ocorrendo. E quando a gente tem dúvida, aí tem que apelar para a urografia excretora. A ingesta de água para fazer você urinar, é bom isso, doutor? É bom. Ingerir água é bom. É sempre bom porque a urina não fica parada, né? A urina é formada, de 2, 3, 4 horas, tu vai lá, esvazia a tua bexiga. O ruim é ficar prendendo. Não deve? Não deve ficar prendendo a urina. Quer dizer, tu tá com vontade de ir no banheiro, tu não pode adiar. Não posso deixar o que eu estou fazendo agora aqui e tal. Porque essas infecções, elas causam, se tu deixar a bexiga muito cheia e o ureter, o implante não for perfeito, ela vai lá para cima, a infecção. Ela sobe? Ela sobe. E isso faz com que o rim possa ser infectado. Infectado pela infecção. E aí causa uma nefrite. Aí causa uma pielonefrite. Pielonefrite, que é um negócio complicado. É complicado. De que faixa etária é mais comum as mulheres terem infecção urinária, doutor Estiano? Olha, no início da atividade sexual. No início?
Hoje estão começando mais cedo, no com início, 15, 13, 14 anos, no né? início e mulher que tem vida ativa sexual, né? E se tiver defeitos genéticos, daí não tem idade. Vai ocorrendo infecções de hepatite C. A mãe tem muita infecção Se urinária. for em criança, é aquilo que eu falei. É 2 infecções por ano, tendo mais, isso tem que investigar. A questão hereditária tem algo a ver, doutor Ercílio? A mãe teve muita infecção urinária, a filha pode vir a ter também ou não tem relação? Não tem relação, não existe essa relação. Não existe relação. Não existe. Então a infecção urinária, ela é causada por a maioria delas, uma bactéria chamada Escherichia coli. De cada 10... Aí tu faz o exame de urina, ela aparece mais de 100 mil colônias. Mais de 100 mil colônias indica infecção urinária. Por Escherichia coli. Não só por Escherichia coli, por qualquer bactéria. Por qualquer bactéria. Essa bactéria, ela vive, como eu falei, já dentro no intestino da pessoa. Do nosso intestino. Na hora que tu vai no banheiro... Evacua, ela aparece. Ela sai nas fezes. Região, e aí fica por ali. Porque tu limpar com papel higiênico, nem sempre tu consegue uma limpeza perfeita. Uma higiene boa. Uma higiene boa. Com água não. Como é água e sabão. Então, o ideal é fazer a higiene anal com... Se tu tiver horário, se o teu intestino tiver sorte de funcionar todos os dias, se tu tiver horário, quer dizer, de preferência de manhã ou à noite, mas tomar um banho de assento faz bem. Faz muito bem. Ajudem muito a prevenir a infecção do trato urinário. Exatamente. Muito bem, doutor Ercílio, eu quero agradecer a sua presença. Nós estamos quase já no Natal, estamos aí às portas de mais um final de ano, né? Esse ano eu vim um pouquinho antes. Veio um pouquinho antes. Eu fico muito grato pela sua presença já de antemão, desejando aí saúde para o amigo. E o programa fica à disposição que você volte aqui umas vezes. Conversas como essas. Muito obrigado. Eu tenho certeza que soma muito para quem está em casa. Chegou na minha idade, o que a gente precisa é ser feliz e ter saúde. Saúde, né, doutor? Saúde. E para ter saúde, a prevenção é fundamental. Saúde é tudo, né? Saúde, a pessoa sem saúde não... A gente se orgulha, eu me orgulho, eu tenho 71 anos, me orgulho de fazer academia, de andar, de viajar, me canso um pouco mais. De fazer o bem. De fazer o bem lá na ProRim, que é lá no centro de tratamento, onde eu cuido das pessoas. O Arivan, eu sempre digo e agradeço a Deus por ter trabalhado 45 dias. 45 anos? 45 anos, quer dizer, não ter a minha ficha correta, a minha ficha limpa no CRM, eu não tenho nenhum processo, não tenho absolutamente nada, nunca tive queixa de paciente contra mim, nada. Isso é gratificante. Para mim faz que a vida seja bela e a medicina mais bela ainda, porque quando a gente faz, por exemplo, um transplante no doente dá certo, ele te considera um Deus. Doutor Ercílio, obrigado. Muito obrigado. Saúde e até breve. Até breve. Grande abraço. Muito bem, conversei com o doutor Ercílio Alexandre da Luz, médico nefrologista. Esse assunto, infecção do trato urinário, é um assunto sério e as mulheres devem se cuidar. Se você tem filha, neta, converse com ela, menina, sobre como fazer corretamente a higiene depois de ir ao banheiro. Isso faz a diferença. Prevenir ainda é o melhor remédio, acredite. Em nome do Laboratório Jimenez, da Clínica São Marcos Pneumologia, em nome também do Clube Social Saúde e da Oceano, desejo a todos uma ótima semana. Voltamos semana que vem. Até lá. Tchau.